Espero que se encontrem muito bem. Eu sou a professora Anne. Hoje a gente vai trabalhar as atividades 7 e 8 do nosso caderno do segundo ciclo. Eu começo essa aula com um abraço. Dá uma olhadinha, que coisa mais gostosa, abraço de urso, gente. Na verdade é um monstrinho, né? Mas é um monstrinho tão urso. Enfim, vocês já vão entender por quê. Bueno, aqui temos uma cena. O que a gente consegue observar nessa cena, hein? Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho um grupo, parece um grupo de amigos, o que vocês acham? Vamos observar, ela tá lá também no caderninho de atividade de vocês. Dá uma olhadinha, repara que eu tenho, esses jovens estão com aparelhos eletrônicos na mão, eles estão repassando alguma informação entre eles e eles estão apontando para um desses jovens, que é provavelmente essa menina ruiva. Dá uma olhadinha nela, em espanhol se diz pelirroja. E vamos tentar pensar um pouquinho, estar no lugar dela. Será que a gente gostaria de estar ali naquela situação que ela está? Tá parecendo para vocês que ela está numa situação confortável? Dá uma olhadinha na expressão desse menino de boné lá na figura. Pois é. Essa é uma cena que a gente está vendo nessa imagem, mas infelizmente que se repete muito em muitos ambientes sociais. Nas escolas, às vezes dentro de casa mesmo, na rua. E a gente precisa muito pensar no que ator a gente vai ser numa cena dessas. A ver, aqui eu tenho a palavrinha que define bem essa cena. El cyberbullying. Bullying todo mundo já ouviu falar, né? Mas com o advento das tecnologias, eu vi uma nova modalidade de bullying, el cyberbullying. E vamos entender o que significa isso. El cyberbullying, ou em espanhol, el cyberacoso. Em espanhol, gente, é muito comum que a gente não use os estrangeirismos. Por isso, bullying, eles normalmente traduzem como acoso, que é a palavra para isso. É um tipo de acoso, ou seja, de abuso, que se vale de meios informáticos, por isso cyber, por isso esse prefixo, para o hostigamento de uma pessoa, ou seja, para esse maltratar essa pessoa. A palavra se compõe do vocábulo inglês bullying, que significa acoso, que a gente já falou antes, ou intimidação, e o prefixo, que é o prefixo, esse pedacinho que vem antes, cyber, que indica relação com as redes informáticas. Como tal, o cyberbullying ou cyberacoso supõe a situação de abuso repetido a lo largo do tempo de uma pessoa por parte de um grupo de indivíduos. Então aqui a gente tem a definição. A gente tem lá uma situação de abuso que vem se repetindo ao longo do tempo por um grupo de indivíduos em relação a uma pessoa. Sua característica fundamental é o ambiente virtual. O cyber, por isso ambiente virtual, essa é a característica principal dele. O bullying, só o bullying, ele não tem a característica do ambiente virtual, ele é um ambiente real. Deste modo, se manifesta em sítios como, ou seja, em lugares como redes sociais, chats, fóruns, correio eletrônico, que é o nosso e-mail, páginas web, blogs, fotologs, videojuegos, que são os videogames, entre outros. Ou seja, todos esses ambientes virtuais. Bueno, los autores del bullying e cyberbullying. Bom, professora, eu não sou a vítima e eu não sou o agressor. Mas se você não faz nada, você é um cúmplice. E você é uma desses autores aqui. Então a gente precisa realmente pensar na nossa ação diante do que a gente vê. Então eu tenho lá, ele é agressor. Vamos dar uma olhadinha no que é o agressor, quais são as atitudes dele. Golpeia, ele pode inclusive golpear é bater, maltratar fisicamente alguém. Insulta, discrimina, intimida, ameaça, que é ameaçar. Então são características muito próprias do agressor. A vítima, o que acaba acontecendo com ela? Calha,
a vítima às vezes nem fala o que está acontecendo. Se aísla, se isola dos outros, siente temor, obviamente, gente, não tem como não ter medo. Sofre quem não sofreria. Se acompleja, então esse agressor vai criando complexos nessa pessoa, se deprime. Que situação, né, gente? Ninguém gostaria de estar nela, né? El cúmplice, quando a gente acha que a gente não está nesse bolo e a gente está lá porque a gente não está fazendo nada, não fazer nada é fazer alguma coisa em algumas situações. Então eu tenho lá, no denúncia, essa primeira característica para ser cúmplice é ver e deixar acontecer. Ignora, miente, se expone, vive atemorizado. Que o cúmplice ele pode ser a próxima vítima também, né? Ninguém está livre disso. Então também fica com medo disso. E muitas vezes a gente pensa que, mas eu tô só rindo. Se você tá só rindo, você tá nesse grupinho aqui, ó, do agressor. Verdade, gente, porque rir também é uma agressão. Bueno, ¿sabes lo que estar en los zapatos del otro? Já pararam para pensar? Eu fico imaginando um homem que não tem ideia do que é andar de salto. Vamos botar um salto nele? Será que é fácil? Botar um sapato menor na gente, uma pessoa arrumada, botar um tênis, calçar uma sandália desconfortável. Essa é a ideia. A gente pensar um pouquinho como a gente se sentiria se a gente precisasse colocar no sapato de outra pessoa. Esse ditado é um refrão em espanhol, ou seja, um ditado popular, que ele, na verdade, a gente vai definir ele logo em seguida, diz assim, ó, se trata del concepto que utilizamos para referirnos a la capacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro. Entonces, ponerse, estar en los zapatos del otro, é você se colocar no lugar do outro. Por lo tanto, ser empático. Gente, essa palavrinha é uma palavra de ordem nos dias de hoje. A empatia, ser empático é uma necessidade, é um imperativo hoje. Significa ser consciente e considerado com os sentimentos de los demás. Nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro e pensar o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Se a gente não gostaria de tal atitude, a gente não faz com o outro. Não tem mistério. É só isso. E isso faz uma diferença gigantesca nas nossas relações. Bueno, ponte mis sapatos é uma expressão muito típica do espanhol. Se coloque no meu lugar. E aí tem um sapato agulha, salta agulha. Que é difícil esse sapatinho, né, gente? A gente que é menina sabe que difícil que ele é. E aí eu trago para vocês sobre empatia. Essa palavrinha que a gente comentou que é tão importante. ¿Qué es la empatía? La facultad de identificarse con el otro, de ponerse en su lugar y percibir lo que siente. Às vezes a gente não consegue ter ideia da dimensão do que a pessoa sente, mas a gente experimenta um pouquinho disso. E aí a gente começa a entender como a gente deve agir quando a gente experimenta um pouco dessa sensação que a pessoa pode ter. Se eu estivesse ali, como eu me sentiria? Esse é o exercício. La empatía es la clave para vivir mejor entre todos. Pode ter certeza. É a chave das relações. E aí eu tenho um outro abraço, que abraço nunca é demais, né, gente? Bueno, eu vou terminar com uma charge que eu acho uma fofura e é o meu desejo para vocês, para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Que a empatia se haga contagiosa e que não tenha cura. Que ela se faça contagiosa, que contagie todo mundo e que nunca encontrem a cura para a empatia. Tenham todos uma semana estupenda e manos a la obra com as atividades. Nos vemos pronto.